vocês que acompanham o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Que gostoso mais essa manhã para falar com vocês sobre um assunto que é um compromisso nosso aqui da redação do Pro Trabalhador Agência de Notícia e que funciona a produção de pauta em parceria com o pessoal da Fundacentro. Então, o meu beijo lá para a Cris e também para a Alexandra, a Rinaldi, toda a equipe de comunicação, fora todos os pesquisadores dessa importante entidade na questão da prevenção da saúde e segurança do trabalhador, que me ajuda sempre nas produções. Eu conversava um pouquinho, antes de apresentar a nossa entrevistada para vocês, um pouquinho antes de começar a conversar um pouquinho com ela, que a pauta hoje é voltada para a questão da prevenção quando o trabalhador está trabalhando em espaços confinados. Quando a gente ouve essa palavra espaços confinados, você tem aí o seu conceito do que é um espaço confinado, né? Mas, quando a gente fez a primeira entrevista aqui com o Francisco Cursá, a gente descobriu que nada do que a gente conhecia, que a gente achava que conhecia, aquele negócio do achômetro, que eu brinco sempre aqui na redação. O pessoal fala, eu achava que era assim. Então, se acha, não tem certeza. Quem acha, não tem certeza. E nas nossas vidas, para que a gente tome decisões assertivas, para que a gente tenha uma saúde efetiva, uma segurança efetiva, principalmente nos desempenhos das nossas atividades do dia a dia, profissionais, a gente tem que ter certeza. Então, para explicar para a gente um pouquinho mais sobre o que é o espaço confinado, hoje tem muitos recortes que a gente vai ter que trazer aqui para conversar com vocês sobre questões que têm que ser trabalhadas para que a gente tenha atividades em espaços confinados com mais saúde e segurança. É a Paula Scardino. Falei certo? Perfeito. Eu falei dislexia é fogo. Dá um bom dia pro pessoal que acompanha a gente. Bom dia, muito prazer aí. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, né? A norma 33, a NR33, você estava brincando com a gente, estava brincando antes de começar, que o nosso amigo que já esteve aqui é o pai da norma e você é a mãe da norma. Inclusive, você preside a Agência Brasileira de Segurança nesse sentido. Isso. Para poder você estar atuando, há quantos anos já na prevenção da saúde e segurança do trabalhador? Com o tema específico que eu trabalho, espaço confinado, há 23 anos. 23 anos que essa moça, essa Paula, foi pesquisar numa área que tem muita mulher? Não tem muitas. Não tem muita, porque não. Até eu acho que não tem nem muitos brasileiros que tenham o conhecimento que você tem. Porque você estava me contando que você estudou? A parte toda de instrumentação fora do Brasil, né? Na Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Eu me encontrei com o Francisco Cursá, na verdade, em 1994. E aí nós decidimos escrever um projeto de norma para o Brasil para garantir aí a integridade dos trabalhadores que fazem serviço em espaços confinados, né? Porque muitos, inclusive, aí perdem a vida nessa matéria. É um assunto de muito respeito. Quando a gente está falando de perder a vida, é morte, menina. A pessoa morre. Se não tiver o devido cuidado, a pessoa morre quando ela é obrigada a trabalhar. Ela é obrigada não, ela trabalha porque ela precisa ganhar, porque ela escolheu aquela carreira e porque a sociedade precisa daquela atividade que é realizada num espaço confinado. Quem já está assistindo para o trabalhador já sabe o que é espaço confinado. Mas mesmo a gente que começou a fazer essa matéria, a gente ainda tem muita dúvida. Então, antes de a gente entrar no tema específico, Paula, vamos conceituar o que é espaço confinado? O que se entende no Brasil por espaço confinado, uma atividade de espaço confinado. Na verdade são pessoas que entram, por exemplo, em equipamentos de processo, né? Em todas as áreas nós temos espaço confinado, qualquer setor de trabalho, e muitos, inclusive, um espaço confinado que poucos veem, né? Que é toda a parte de rede subterrânea nas cidades, então galerias de água, esgoto, galerias elétricas, galerias que transportam gás canalizado. A cidade por debaixo da cidade. Então, essa, inclusive, eu classifico como um dos mais perigosos que existe, a parte de rede subterrânea, porque muitas vezes você não sabe o que você vai encontrar. É uma situação desconhecida, né? Porque o que mais, vamos dizer assim, o que mais mata em espaço confinado no mundo inteiro é o risco atmosférico. Então, evidentemente, ele obedece uma definição para as normativas. Nós colocamos 3 parágrafos principais para definir. Então, é um local que não foi feito para ocupação humana contínua, é um local que tem limite de geometria de acesso, ou seja, meios limitados de entrada e saída, e um local que sabidamente não tem ventilação natural para remover contaminantes, que podem ser da esfera inflamáveis, tóxicos ou falta de oxigênio. Então vão ser esses 3
parágrafos comandam aí a definição, porém não é só o risco atmosférico que mata. Nós podemos ter vários outros riscos, riscos físicos, indução de corrente, ou seja, ser eletrocutado dentro de um lugar, equipamentos de processo, né, onde eu possa ter movimentação de pás giratórias. Que Sem as pessoas... falar da parte psicológica, A parte né? psicológica nem Porque me fala. eu só de Só de pensar... pensar já dá claustrofobia. Já me dá eu pensei assim, será que eu faço uma matéria lá? Gente, eu tenho horror de elevador, como é que eu vou fazer uma matéria lá, né? Será que eu consigo? Realmente. Vocês vão saber, hein? Realmente. Continua acompanhando para trabalhador de agência de notícias. Será que a loira cara é essa? O Ed deu risadinha ali, ele encara, eu não encaro não. Inclusive, nós temos na norma, só para você ter uma ideia, que o trabalhador deve ser avaliado por um médico e verificar também riscos psicossociais, uma série de fatores psicológicos, e inclui essa parte de claustrofobia para confinado, que também envolve serviço em altura. Nós já temos uma NR35 no Brasil comandando a altura, mas também a gente já verifica os médicos, né? A parte de acrofobia, que é o medo de altura. Normalmente a gente até brinca, espaço confinado não é altura, é desçura, né? Muitas vezes você vai e desce, e são comprimentos aí bem consideráveis para a gente trabalhar. Nossa, quanta coisa, tem aquele bastante. dia a gente nem conseguiu entrar concursar. Vocês perceberam a importância de conceituar? A gente vai tentar trazer várias vezes essa pauta aqui, porque é um assunto que a gente pouco vê falar na imprensa. As pessoas criticam que a imprensa não faz, a grande mídia não faz todos os tipos de assuntos, mas é que também a imprensa está muito enxugada. Hoje a gente não tem mais a quantidade de profissionais que tinha na minha época, 19 anos atrás, para a produção de uma matéria bem feita. Exato. Então, fica todo mundo ficando ali no feijão com arroz. Aqui, como a agência, a proposta da agência, a nossa meta é até 2018 ser a maior agência de notícia em termos de credibilidade quando o assunto é trabalho, empreendedorismo e geração de renda, respeito à diversidade. Então, trabalho envolve a questão da saúde e da segurança. A gente se aprofunda e a gente tem os nossos anjos prevencionistas do Sintesp, que nos ajudam, dos sindicatos dos técnicos de segurança do trabalho, da Federação dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Beijo, seu Armando, beijo ao Marquinhos. E a Fundacentro e o timaço de pesquisadores da Fundacentro que nos instruem a mergulhar nesse assunto que exige, é óbvio, eu como jornalista jamais vou falar como a Paula, mas para eu interagir com a Paula e tentar transformar essa informação de maneira um pouco mais concisa para vocês, a gente precisa de todo um estudo, todo um suporte, e essa galerinha aí que me ajuda. Então, meu coração, meu beijo a todos, que a gente possa realmente levar essa informação. Com certeza. O que você escolheu de tantos assuntos que a gente tem que falar para recortar e falarmos hoje com o nosso público? Eu acho importante a gente conduzir, né, tendo em vista a própria definição de ventilação natural insuficiente. Então, para que a gente controle, o grande foco do nosso assunto, no nosso tema, é a palavra controle. Acho que controlar o risco. O risco é muito sério, é muito técnico, né? Então, para você controlar o risco atmosférico, nós temos que operar em 3 vertentes risco integradas. atmosférico. Não só falar no atmosférico, hoje, por questões do tempo. Então, você tem 3 vertentes para obedecer consecutivas. Você não pode bypassar nenhuma das 3. As 3 grandes vertentes vão ser ventilação. Sempre a ventilação é forçada para espaço confinado, né? Ela é colocada lá. Sim, exatamente. Ela é através artificial. de ventiladores, né, que possam operar, ter a capacidade de pressão e vazão para aguentar a cubagem, ou seja, o volume em metros cúbicos do determinado espaço. Não adianta você ter um ventilador pulga, vamos brincar assim, né? Para grandes espaços, você não vai conseguir fazer o quê? Renovar, fazer as trocas de ar por hora desejáveis para você melhorar aquele espaço. Um outro grande desafio com relação à ventilação é a geometria, porque não é qualquer coisa de você pegar um ventilador, colocar um duto, por exemplo, sanfonado para dirigir e jogar lá para dentro, porque nós temos caminhos a percorrer, às vezes você tem um labirinto. Então, a primeira coisa é levar a ventilação através desses dutos. A ventilação é fracionada em 2 tipos. A gente chama de VGD, que é ventilação geral diluidora. Nós vamos fazer o que? A admissão de ar, né? E nós vamos ter também a segunda ventilação, que é a VLE, que é a ventilação local exaustora, que é quando eu vou fazer a exaustão. E, por fim, na ventilação nós vamos ter o método integrado, que é quando eu preciso obedecer as 2 ao mesmo tempo. Insuflar e exaurir. Por quê? Porque tem que trocar, né? Na verdade, os gases, eles têm
nós temos que ter muito conhecimento com que gás provável eu posso me encontrar lá dentro. E os gases têm propriedades físico-químicas. Um grande norteamento para a gente de ventilação no estudo é saber o quê? Qual que é a densidade de vapor dos gases que eu tenho presentes ali. Então, os cientistas, para nos ajudar, estabeleceram a propriedade físico-química densidade de vapor. Estabeleceram que a densidade do ar é igual a 1, é apenas o número 1, e eu posso ter gás mais pesado que o ar, com números maiores que 1, gases mais leves do que o ar e os gases que ficam próximo a 1, que ficam no meio do espaço. Evidentemente, esses ensaios dos cientistas foram feitos nas condições normais de temperatura e pressão, a uma temperatura média de 20 graus. Então, quando eu vou, por exemplo, um local confinado, que eu tenho aquecimento de temperatura, que a temperatura ambiente supere esses 20, eu posso ter um gás mais pesado, mas que a tendência por temperatura é de subir. Então, nós temos que ter muito critério nas medições iniciais remotas, pelo lado de fora, para poder fazer as medições em vários níveis de altura, né? A medição por fora, depois a parte de instrumentação, não garante que lá dentro esteja tudo ok. Então, o negócio não é muito simples da gente resolver. Uma coisa é você primeiro liberar um espaço. Então, ventilação seria basicamente isso. E uma área de atuação, é um campo de atuação não só na prevenção, mas no desempenho da atividade tão desconhecido, né? Existe uma cidade inteira funcionando 24 horas aqui embaixo da gente. A gente nem sonha, a gente nem imagina que existe para que a gente possa existir aqui em cima, né? Então, os riscos são enormes, a sua capacitação se foi buscar lá fora. Em 23 anos de atuação, defensora, prevencionista dessa área, avançamos? Muito, já conseguimos aí trabalhos importantes. A primeira norma foi a norma BNT, que eu coordenei no Brasil, a NBR 14787. Nós conseguimos publicar essa norma em 2001. A NR 33, ela é baseada nessa norma BNT e foi publicada em 2006, no final do ano. Né? Agora nós temos uma grande novidade também, que a norma da ABNT, de 2001, ela sofreu um upgrade. Aí eu fui escolhida novamente para coordenar no Brasil, ela mudou de número, por questões de numeração da BNT. Hoje nós temos a NBR publicada em março desse ano, isso é uma grande novidade, é a 16577, onde a Comissão Brasileira, né, nós trabalhamos 1 ano e meio, inclusive com participação de várias entidades, Petrobras, diversas empresas, né? Nós procuramos abordar uma norma científica passo a passo, para que é uma norma de ensino. São 37 páginas de norma científica, onde a gente espera com isso reduzir o número de óbitos, que ainda é muito grande no Brasil, infelizmente. Em comparação a outros países do mundo, é gigantesco. Eu não diria que é gigantesco, os outros países também têm acidentes, né? Então, nós estamos falando das 3 vertentes. Por exemplo, a primeira seria a ventilação. A segunda seria a parte de quê? Proteção respiratória para o trabalhador. Então, por exemplo, você vai trabalhar com um produto químico, vamos imaginar uma coisa assim. Vou trabalhar com um produto químico, nós temos norteamento, né, desses produtos através da famosa FISPIC, Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico. Ali nós vamos ter sempre, em qualquer ficha dessas, nacional ou internacional, o capítulo 8 vai nos remeter à proteção respiratória. Só que esse capítulo ele tem que ser levado em consideração que seria aplicar um produto num ambiente aberto, diferente de você aplicar numa área confinada, é tudo muito complicado. Então você tem vários produtos que são tóxicos, altamente tóxicos, cancerígenos, você tem vários inflamáveis, depois vocês podem dar uma olhada, inclusive até acidentes que eu já classifico como exóticos ou absurdos. Nós tivemos 2 casos em São Paulo recentes esse ano de explosões de apartamento, onde várias pessoas ficaram feridas, queimadas, inclusive crianças, inacreditável, né? Mas foi com impermeabilização de sofá. O produto é tão inflamável que o pessoal aplica o produto. Num dos casos, numa dessas ocorrências, foi quando o pessoal da família parece que acendeu o fogão, uma das bocas do fogão, deu a ignição e a atmosfera na sala estava inflamável. Foi o suficiente aí para comandar aí explosão, pessoas queimadas, os próprios aplicadores pegando fogo, saindo, correndo.
Então, assim, as pessoas têm que conhecer o que usa, né? O que a gente usa com essa parte de produtos químicos. Isso é muito perigoso, né? E tá uma moda, né, dessa questão das impermeabilizações de estofados. Podem dar uma de olhada tecido. depois pelo Google, vocês vão verificar duas ocorrências gravíssimas em São Paulo, com essa parte de apartamento. Então, pensando assim, como que eu vou proteger um trabalhador com relação aos gases? Aí, nesse momento, a proteção respiratória vai segurar o quê? Gases tóxicos e falta ou excesso de oxigênio. Proteção respiratória fechou numa situação que a gente chama o quê? Normalmente em espaço confinado, IPVS. Né? A situação IPVS para a gente é imediatamente perigosa à vida e à saúde. Eu não sei o que tem lá dentro. Então, se eu sou um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um supervisor de espaço confinado, eu não posso, que você abriu com excelência nossa entrevista, você falou, eu não posso achar. Eu liberando o espaço confinado, qualquer técnico, qualquer profissional, ele não pode achar. Ele tem que ter certeza. E se ele não tem certeza, ele não pode liberar. Então nós temos vários problemas com o ensino no Brasil ainda, nos cursos de técnico, de segurança, engenharia de segurança, que não entram a fundo nessa matéria. E o achismo está predominando nas minhas avaliações, no meu dia a dia, porque eu rodo o Brasil todo. E achismo numa atividade como a nossa de comunicação vai significar um problema de trabalho. Exato. Mas no outro dia a gente pode corrigir. Agora, o achismo, quando o assunto é espaço confinado, o achismo, quando o assunto é saúde e segurança do trabalhador, vai custar a vida desse trabalhador e, consequentemente, a vida da família. Né? Porque a esposa, ou o marido, ou os filhos, a pessoa que depende dessa renda, que depende desse carinho, que depende dessa atenção, é uma família inteira ali, um núcleo familiar inteiro destruído. Às vezes mais de uma família, né? No caso do apartamento aí, mais de uma família, até o próprio trabalhador. Isso nessa situação. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje eu vou entrar numa galeria de esgoto, que eu sou um trabalhador da rede de esgoto, eu já trabalhei com várias companhias de água e esgoto, e eu, como empresa terceirizada, eu sou também prestadora de serviço, eu entro junto com o pessoal. Então, se eu vou colocar alguém no esgoto, o espaço confinado ele é muito dinâmico, então não podemos fazer confusão. E isso, a nova norma, nós estabelecemos com muita clareza, até está sendo um grande impacto no Brasil, essa nova norma de entendimento. Então, nós fracionamos o espaço confinado em 2 grandes grupos. Um chamado do tipo não perturbado, e o outro segundo é o espaço confinado perturbado. Chega a ser até engraçado falar assim, mas vem dos conceitos internacionais, o not disturbed e o disturbed. Então, quem é o espaço confinado não perturbado? A empresa tem que ter um cadastro dos seus espaços confinados e tem que elencar todos os riscos desse local. Esses riscos são riscos inerentes ao local, são riscos estáticos, sempre vão estar lá. Vou entrar num equipamento de processo, vou ter que descer uma escada vertical de 5 metros. Primeiro risco associado, o risco de queda. Bom, esse tanque que eu vou entrar está exposto ao sol. Então eu vou ter o quê? Risco de atmosfera aquecida, preciso resolver. Posso entrar ali e ter algum movimento de agitadores, por exemplo, e posso morrer liquidificado. Então eu preciso fazer o quê? O controle de trava de energias perigosas, trava e bloqueio, que a norma exige que seja com trava ou cadeado. Posso ter gás, posso não ter um oxigênio. Esse equipamento de processo transportou, ou seja, manteve contaminantes químicos, então eu preciso estudar o contaminante que vamos supor, esse tanque armazenou. Então, tudo isso, ainda com muita calma, isso é o risco estático. Tudo isso tem que estar obedecendo à lei brasileira, tem que estar tudo definido num cadastro de espaço confinado. Você acredita que a gente já tem 2 minutos para encerrar? Eu sei. Que tristeza, você vai ter que voltar, nós vamos fazer. E o segundo, então assim, isso é muito importante conversar. Esse é o primeiro e o segundo é o perturbado. Então, a partir do momento que eu tenho perturbado é quando efetivamente eu vou colocar uma pessoa lá dentro para trabalhar, ou um grupo de pessoas. E de acordo com o serviço, limpeza, inspeção, solda, pintura, eu vou transformar esse espaço. Ou seja, eu vou agregar um monte de riscos mais não perturbado. Na atividade. Então, os profissionais têm que entender essa dinâmica, sem isso nós perdemos completamente o controle. E isso parece que não ficou muito bem claro. Principalmente para os anjos prevencionistas, que não são todos que estão com essa habilitação. E no nosso último minuto, a terceira grande vertente do espaço confinado é instrumentação. Tá?
A maioria dos gases não tem cheiro, não tem cor, não sei de nada. Muita gente, por exemplo, morre em rede subterrânea por gás metano. O gás metano, todo mundo sabe que ele inflama, ele explode, mas ele também faz parte do grupo de asfixiante, sequestrante de oxigênio, ele é asfixiante simples. Então, os meninos de rede subterrânea, eles não têm equipamento para medir um oxigênio, para medir um gás inflamável, eles acabam entrando e perdem a vida em menos de 1 minuto contado no relógio. Porque é a mesma coisa do que o cara descendo a escada, ele já cai morto. Por quê? Porque não temos oxigênio suficiente e numa atmosfera de 2, 3% seria comparável a você tentar pegar ar debaixo d'água. Então, o relógio, por mais que eu tenha uma equipe de salvamento até muito próxima, eu vou perder a vida de um colaborador. Essa é a matéria, tem muito assunto para conversar. Então a gente vai convidar você para voltar aqui. Perfeito. Quem quiser entrar em contato com você, você é acessível por quais caminhos? Prefere e-mail, zap, rede social? Pode ser. O meu site é meu nome mesmo, é www.pauloescardino.com.br. E lá se encontra todos os caminhos, comunicação, celular, WhatsApp. Aceita convite para poder falar com as pessoas também, discutir um pouco sobre esse assunto. E agradeço muito aí o convite via o meu querido colega de trabalho, o engenheiro Francisco Pulsa, que é realmente uma autoridade nesse assunto. Pai e mãe dessa questão do espaço confinado, porque a gente tem a saúde. A gente vai trazer mais vezes esse assunto, que curiosíssima de conhecer de perto, mas realmente eu tenho essa questão. De claustrofobia. E aqui o Trabalhador ainda é um sonho, com 0 de verba, muitas parcerias, então precisa de muito investimento, de equipamento adequado também para você ir fazer a filmagem, captar som e tudo mais. A gente ainda não dispõe de tudo aqui. Mas quem sabe você, meu amigo aí da imprensa que está nos assistindo, a gente tem um número muito grande de colegas jornalistas que nos acompanham nesses 19 anos de carreira, que está aí numa grande emissora, sugira essa pauta, aí vocês vão ter profissionais de ponta, até mais ousados nessa questão de se fiarem num espaço confinado e com um equipamento adequado, que a gente aqui ainda falta muito recurso, mas estamos sonhando que um dia a gente também tenha uma equipe com essa disposição de fazer essas pautas investigativas, preparadas, de maneira a não correrem riscos ou o mínimo risco possível e com os equipamentos adequados para poder levar informação para vocês, porque existe um mundo que a gente não conhece, mas esse mundo interfere no mundo que a gente conhece e a gente precisa de mais profissionais que se interessem. Uma mulher, normalmente são mais os homens que são mais usados, que vão se aprofundar nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de discussão com a sociedade, porque você está encarando grandes organizações quando você levanta essa bandeira. E nem agrada a todas, aqui no Brasil você não agrada a todas, porque aqui muitos empresários ainda não descobriram que empreender com saúde e segurança significa lucro. Os empregadores que já descobriram isso, eles estão à frente, não só na questão da responsabilidade social, mas até financeira. Porque você está evitando uma série de processos, uma série de coisas, porque quando um trabalhador teu morre, afeta toda a tua equipe. E treinar uma equipe, só quem treinou uma equipe para saber o que é treinar uma equipe, como é uma peça e um equipamento você substitui com facilidade, mas uma pessoa não, pessoa é única. Deus fez fez a Paula, João fez o Ed, e se a gente morrer serão outras pessoas, essas pessoas nunca mais voltarão, a gente não é equipamento, Isso mesmo. Muito obrigada pela pauta, estamos à disposição. Muito curiosa por conversar mais com você, por saber mais. Agradecimento a toda a nossa equipe, pessoal da Fundacentro, a Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente continue aqui no comando dessa ferramenta, levando informações que transformem. Hoje a Paula é o nosso espelho afirmativo dessa manhã com vocês. Que Deus também mande os recursos para que a gente consiga levar mais informações legais para vocês, tá bom? Um abraço, continue acompanhando o Trabalhador Agência de Notícias e até mais!